Fala galera, Gomes da Costa Trader. Hoje eu vou falar um pouquinho aí do projeto Day Trader para iniciantes, né? A ideia é fazer uma coisa básica, inicialmente, mostrando como deveria ser, no meu ponto de vista, o início de um Day Trader, ou o início de uma carreira de Day Trader. Eu vou fazer uma série de vídeos, uma por semana, né? E esses vídeos eu vou estipular algumas metas, né, no qual eu sugiro que devam ser seguidas para que o trader iniciante consiga passar para a próxima e evoluir, né? E à medida que for evoluindo eu vou adicionando mais conhecimento, algumas técnicas a mais, uma leitura diferente, e assim eu vou tentando dar um norte, um guia para quem está começando, né? Na verdade, assim, eu vou tentar ordenar as informações aí que a gente tem no mercado. Tem muita coisa que a gente vê pela internet. Eu vou tentar fazer um jeito de ordenar essas informações, né, e fazer com que quem esteja começando consiga absorver aos poucos, né, e entender, no meu ponto de vista, como deveria ser a leitura do mercado e o que seria o mais importante para analisar, para ver na hora de fazer um trade. Então, como eu falei, vai ser uma série de vídeos. Esse é a aula 1. E então, para você que está começando, eu vou contar brevemente minha história, né? Quando eu comecei lá em 2009. Comecei até um pouco antes, mas um pouco antes eu nem conto, porque era home broker, eu operava bem, não sabia nem o que estava fazendo, né? Mas a partir de 2009 mesmo que eu entrei de cabeça no day trade. E eu entrei numa empresa de era uma mesa proprietária, né? Para quem não sabe o que era uma mesa proprietária, são empresas como a Atom, a Alctus, algumas dessas aí que estão surgindo no Brasil atualmente, mas já são empresas bem antigas lá nos Estados Unidos. São empresas que recrutam traders, né? Você precisa passar por uma entrevista para entrar, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. Eles te avaliam, vê se você tem um perfil, né? Porque não é qualquer pessoa que eles aceitam. Você tendo o perfil, né? Aí você é autorizado a operar o dinheiro deles, dessa empresa, e você fica com um percentual do lucro. E caso você perca, o dinheiro é deles. Porém, é um sistema bem controlado. Você acaba que no começo tem muito treinamento e aprende a gerenciar o capital, aprende a psicologia do mercado, enfim. Eles te dão todo o suporte, né, para você ser trader. Enquanto a partida você dá parte do lucro, caso você fique lucrativo, você repassa a eles. Enquanto a partida eles te dão dinheiro e conhecimento, né? Eu acho, na minha opinião, assim, um parênteses, eu acho uma experiência bem rica para quem está começando, essas mesas proprietárias. Talvez não nesse modelo que está vigorando aqui no Brasil, onde você paga uma nota de simulador e outros custos, né? Mas naquela época era um pouco diferente o modelo. Eu operava o mercado americano, né? Eu operava a NYSE, né? New York Stock Exchange e Nasdaq, né? Que é empresas de alta tecnologia, né? Enfim, eu tive alguns insights lá, mas na verdade, no momento que eu cheguei lá no meu primeiro ou segundo dia, né? O que eles me mostraram? Eles me mostraram o seguinte: um book de ofertas, né, conforme eu estou mostrando para vocês aqui. Esse aqui é o book da Petro, né, o mercado está fechado, mas eles me mostraram um book de ofertas somente e um timings em trades, que é onde fica registrado os negócios, né? Todos os negócios que saem, por exemplo, da Petro, nesse caso aqui o timings em trades estadunidense, enfim, são registrados nesses timings em trades. Minuto a minuto,
lote a lote, quem comprou e quem vendeu. E lá nos Estados Unidos tem um fator ainda mais complicante, que seria a tela cega. Ou seja, eu não sei qual é a corretora que está comprando. Como vocês podem ver aqui, está escrito Modal ou Ativa. E eu não sei qual é a corretora que está vendendo. Ou seja, na verdade eu lia o Times and Trades como se não houvesse essas duas colunas. Eu só lia isso aqui: horário, lote e preço. Só isso. Então me passaram um Times and Trades desse tipo e um book. Aliás, me passaram diversos books e diversos Times and Trades em apenas duas telas. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 4 books e uns 4 Times and Trades para cada book. E aí me passaram uma meta. Eu tinha que, o mercado era outro, obviamente, mas eu tinha que fazer aí 100 trades ao dia, 100 trades por dia, né? E fazer no mínimo aí $10 durante 3 dias seguidos para eu mudar para a próxima meta. Detalhe, eu operava ação, então eu teria que operar no máximo e unicamente 100 ações. Eu só poderia operar 100 ações, que era no mínimo, né? Então eu teria que fazer 100 trades com o mínimo de ações possível e fazer $10 durante 3 dias seguidos para eu conseguir mudar de meta. E teria que ser 3 dias seguidos mesmo, para que não fosse ao acaso, né? Eu fazer um dia bom e aí outro dia mais ou menos, outro dia por acaso eu vou bom também. Para eliminar esse fator acaso, teria que ser sequencial para mudar de meta. Então vejam, como eu comecei, eles não me passaram gráfico, não me passaram técnica alguma, nada. Eles me passaram só isso. Anos depois que eu fui entender, né? Na verdade é o seguinte, só através desses dois recursos você acaba aprendendo a fazer uma leitura de mercado diferenciada, uma leitura através de book, uma leitura através de preço, através de agressões, né? E é algo que a gente vê por aqui. Normalmente o pessoal se inicia por gráfico, né? Inicia por indicador, inicia por média móvel, inicia por um setup já quadrado, né? Já fechado, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, isso fez com que eu conseguisse desenvolver uma leitura um pouco mais aprimorada do mercado através de leitura de book, algo que eu insisto bastante, né, com vocês aí, para que acompanhe o mercado através de um book ou de um superdom, ao invés de acompanhar pelo gráfico, né. Isso vai talvez no início vocês não percebam, mas com o tempo vocês vão entender o que eu estou falando. Essa sensibilidade na leitura através de book, né, essa leitura que o tape reading traz, lendo book, lendo Times and Trades, isso enriquece a análise. Não que a análise somente seja feita dessa forma, mas eu acho que ele complementa muito bem a análise gráfica. Enfim, eu queria fazer algo semelhante com vocês, né? Algo semelhante, porém eu não vou falar para vocês lerem nem o Times and Trades, né, por enquanto, né? Na verdade, eu acho que o início vocês têm que ter um layout parecido com esse. Somente um gráfico, um período. Esse período gráfico tem que ser maior ou igual aos 5 minutos. Então pode ser os 5, 10, ou 8, 15, 30. Não menor que 5 minutos, né, para evitar muitos sinais falsos e ruídos no gráfico. E um book ou um superdom do lado, né? Ou o book ou o superdom, tanto faz, né? Onde a gente deve acompanhar o mercado, né, a movimentação dos preços através dele, não só pelo gráfico, né? Então a ideia é o seguinte, né, vou tirar aqui da tela. Ele tem um gráfico sem nenhum indicador, sem volume, sem média móvel, nada, somente os candles, né? E eu não vou nem solicitar que trace por enquanto suporte, resistência, nada. Então é exatamente isso. Eu quero aquela ideia de começar do início, né?
Vamos começar do início, para quem está vendo o mercado faz pouco tempo, né, e quiser ter essa chance de iniciar, no meu ponto de vista, como deve ser iniciado, com menos complicação possível, eu acho que dessa forma é a melhor forma. Um gráfico cru, né, naked, que a gente fala pelado, né, e aí a meta estipulada, pelo menos essa primeira meta, né, seria fazer R$30, né, durante 3 dias seguidos. R$30. E o stop loss do dia seria 1 para 1, os mesmos R$30. Se vocês conseguirem fazer R$30 durante 3 dias seguidos, operando no mínimo 2 operações, no dia, aí a gente pode mudar e ir para a próxima meta. Mas então, assim, a ideia inicialmente, né, você pode operar contra a tendência, a favor da tendência, você pode operar o jeito que você quiser operar. Isso eu não vou entrar no mérito agora, como deve ser operado, nem se deve operar pullback, deve operar reversão, nada. Tanto faz. Contanto que se bata a meta do dia de R$30, fazendo no mínimo 2 operações no dia, e teria que ser 3 dias seguidos para mudar de meta. Tá? Perda diária R$30 também, né? O que eu estou tentando passar para vocês aqui, né? Existe no mercado, na minha visão, os 3 principais pilares para o trader, que é gerenciamento de risco, psicologia e a técnica. Técnica, a gente pode falar aqui de análise técnica, de tape reading, pode falar de análise fundamentalista, né, por exemplo. Psicologia, principalmente, a gente pode falar da atitude do trader, do comportamento do trader. E gerenciamento de risco, o que a gente pode falar? Justamente isso, né? Primeiramente, o trader tem que saber perder antes de saber ganhar, né? Então, é ideal que o trader aprenda a gerenciar seu risco e aprenda a saber perder. Aprenda no momento que atingir a perda máxima no dia de R$30, nesse caso, você vai parar de operar. Você pode operar simulador, você pode acompanhar o mercado pelo olho, você pode fazer aquele paper trade que o pessoal fala, né? Aquele que você faz o trade no olho, no papel, vai anotando, né? Mas assim, aqui, na minha opinião, esse é o fator mais importante do trader, é o gerenciamento de risco, e não é a técnica e não é o psicológico, como muitos argumentam. Para mim, o gerenciamento de risco é o mais importante, porque se você tiver um gerenciamento de risco afiado mesmo, saber quanto que vai perder em cada trade, ou saber respeitar isso, quanto vai perder no dia, o teu psicológico não vai ser abalado, né? Então, na minha opinião, não é necessário você ter um psicológico tão forte no momento que você já estipula uma perda, né? E se caso aconteça a perda, isso não vai te abalar, porque você já estava preparado para isso, né? Então, para mim, o trade começa e inicia a partir do gerenciamento de risco. E é isso que eu estou tentando passar para vocês nesse início aí de projeto, né? O gerenciamento de risco. Então, nessa primeira etapa, né, eu acho que a gente tem como objetivo esse objetivo de R$30, né? Aparentemente parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil fazer 3 dias seguidos de R$30, tá? Principalmente para os iniciantes aí, quem está bem cru aí no mercado. Fazendo 2 operações por dia, porque eu não quero que num golpe de sorte o cara pegue 150 pontos, né? E bom, fez a meta. Não, tem que ser no mínimo 2 operações. Você pode até fazer mais de R$30, não tem problema. Contanto que faça 2 operações e faça
igual ou maior que R$ 30 bruto, tá? Não estou nem falando de líquido, de bruto mesmo, né? Não precisa tirar as comissões lá. Então, essa é a minha ideia no início. Vamos aprender a fazer gerenciamento de risco, vamos aprender a respeitar os limites de perda do dia, tá? E eu quero que vocês aí se aventurem no mercado, operem do jeito que vocês acham que tem que operar, porém sem indicador, né? Sem volume, sem outras ferramentas que podem, que vocês acham que te ajudem ou não. Então essa leitura vai ser através de análise de candle, visual mesmo, né? Mesmo sem saber muito o que analisar, né? E análise de book ou superdom. A ideia é que aos poucos eu vou passando mais informação, mas não adianta eu passar mais informação se vocês não passarem por esse processo, né? Eu acredito que esse processo foi um processo parecido com o que eu passei lá atrás. Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque eu aprendi de forma gradual a aumentar lote, de forma gradual a acostumar com números grandes, no início pequenos de perda e pequenos de ganho, e conforme o tempo foi passando, foi aumentando meu nível de perda e meu nível de ganho, e a gente vai se acostumando com os números, na medida que para alguns talvez um número exemplificando R$ 1.000, R$ 2.000 é dinheiro, só que com treinamento, né, e com tantas vezes que esse dinheiro de R$ 1.000 ou R$ 2.000 vai acontecendo de você perder ou ganhar, que você vai acostumando, né? Então R$ 2.000 para mim hoje, se eu perder no dia, para mim não vai me abalar. Obviamente que vai fazer falta, sempre faz, mas não vai me abalar tanto R$ 2.000 como R$ 2.000 para quem está começando e está acostumado a ganhar R$ 50 no dia. Então quem está acostumado a ganhar R$ 50 no dia ou perder R$ 50 no dia, perde hoje R$ 2.000, o cara vai ficar abalado psicologicamente. Às vezes tem muitos aí que nem vão operar mais, né? Gente, eu não estou falando que R$ 2.000 não faz falta, obviamente que faz. Eu estou dizendo o seguinte: você tem que se acostumar com os números, né? Tem que se acostumar gradualmente com os números, tanto de perda quanto de ganho. Não dá para pular. Se você está acostumado a ganhar R$ 50 por dia e querer ganhar 1.000, tá? Porque se você quer ganhar 1.000, você tem que estar disposto a perder 1.000. E será que você aguenta perder 1.000? Será que você está disposto? Entendeu? Não é só o fato de você ter bastante capital. Não é isso. Você pode ter o capital, você pode ter R$ 1 milhão, né? O processo é o mesmo de evolução. Você tem que se acostumar com os números. Por isso, eu insisto no fato de vamos começar do início, né? Começar com esses números. Vocês vão ver que não é fácil fazer 3 dias seguidos de R$ 30, né? Fazendo no mínimo 2 operações, e 3 dias seguidos. Vocês vão ver a dificuldade que é isso para quem está começando. Então, eu vou dar esse desafio aí para vocês. Na aula que vem, eu vou passar um pouquinho mais de conhecimento de informação, de análise técnica, ou um pouquinho aí de tape reading. E só mais um parênteses, é o seguinte, vou apagar aqui porque está uma bagunça, né? É o seguinte, gente, eu prefiro acostumar vocês a falarem de R$ 30 com um contrato, tanto para índice quanto para dólar, tá, gente? Quem está operando índice, quem está operando dólar, a princípio eu não vou diferenciar muito isso, né? Apesar de ser muito mais fácil ganhar R$ 30 com um contrato, teoricamente, né? Com um contrato no dólar do que no índice, né? Devido à alavancagem, mas eu acho que eu vou padronizar aí R$ 30 com contrato. Eu poderia falar, por exemplo, em vez de R$ 30 com contrato, eu podia falar 150 pontos com um contrato no índice, ou 1,5 ponto no dólar, correto? Porque os dois vão dar R$ 30. Pois é, gente, mas é o seguinte, eu não consigo entender até hoje, se alguém puder me explicar, por que os traders de Facebook, os professores de sala, contabilizam por pontos. Por que todo mundo fala que fez 150 pontos no dia, fiz 300 pontos no dia, fiz 800 pontos no dia? Por que contabiliza dessa maneira? Se eu chegar numa padaria, ou for pagar minhas contas no banco, eles vão aceitar os pontos? Não vão aceitar os pontos. Gente, não contabilize em ponto. Por que não contabilize em ponto? Pela seguinte maneira, eu vou explicar para vocês.
Fiz um trade com um contrato. Fiz o primeiro trade, tá? Um contrato. Eu fiz 100 pontos. Meu segundo trade, com 1000 contratos, eu fiz menos 50 pontos. Então aqui que eu faço? O que acontece? Eu fiquei positivo em 50 pontos, correto? Só que aqui eu fiquei muito negativo no financeiro. O que eu quero mostrar para vocês? Que é possível eu ficar muito positivo em pontos e muito negativo em dinheiro. Isso acontece devido ao tamanho do lote que eu estou operando em cada operação. Dificilmente um trader vai operar o mesmo lote para todas as operações do dia. Dificilmente, né? Então, os lotes são variados dependendo do risco do trade, né? O trader avalia no momento a probabilidade de acerto do trade, o risco dele, e aí entra com um lote. Então esse lote varia. Então, se o cara entra com um lote e pega 100 pontos, entra no meu lote e pega menos 50 pontos, ele está positivo em 50 pontos, cara. Só que ele está muito negativo. Então, esse é uma das contas que eu não vejo ninguém fazer. Os professores de sala, principalmente. Gente, para que postar em ponto, cara? Eu não entendo isso, cara. Eu posso ficar positivo em ponto e ficar muito negativo. Né? Então, não adianta nada. Isso não adianta nada. Para mim, na minha opinião, isso, tá? Na minha visão. O trade tem que ser visto em dinheiro, cara. É em dinheiro, não é em ponto. Tá? Então, por isso que eu falo que o objetivo teria que ser aí, R$30. E não 150 pontos. Bom, enfim, para não ficar muito longo o vídeo, como eu falei, vou fazer vários vídeos semanais aí, para quem está começando principalmente, né, para quem já é macaco velho aí, acho que já até não está nem mais assistindo esse vídeo, mas então para quem está começando, faça esse exercício, pega um gráfico naked, sem nada, faça pelo menos 2, 3 no dia, tente fazer R$30, né, e durante 3 dias seguidos, né? Então vamos treinar esse gerenciamento de risco, né? Aos poucos vocês vão descobrindo outras coisas, né? Nesse processo aqui, só de fazer esse processo aí com o gráfico limpo, vocês vão ver a quantidade de informação que tem aqui, ó. Tem muita informação aqui, mas muita informação. Então vamos começar do começo, né? Vamos tirar toda aquela poluição visual do gráfico, vamos tirar tudo que pode nos atrapalhar no início e fazer algo bem objetivo, legal? Deixe seus comentários aí, algumas sugestões aí no canal. Eu vou fazer questão aí de melhorar e de aprimorar aí o próximo vídeo, tá? E, enfim, estou disposto aí para quem quiser. Pode me chamar aí no Skype ou mandar um e-mail para mim, tá tudo registrado aí no próprio canal, o endereço, tá? Agradeço a audiência de todos. Boa noite e obrigado.